This call is now being recorded. Então vamos lá, senhores, para a nossa nona aula, tá? Lembrando que são 20 aulas. Estamos na nossa nona agora. Hoje a gente vai estudar já o assunto da lista 3, tá? Capacidade térmica. Amanhã eu vou deixar o tempo livre para vocês terminarem a lista 2, tá bom? Amanhã eu não vou passar... Pra mim, ó. Oi? Tá tudo escuro aqui, eu só tô vendo o seu rosto aqui. No meu celular tá aparecendo, mas alguém tá com problema? Agora apareceu aqui. Negativo. Tá normal aqui. Tá visível aqui, mas... Apareceu aqui. Beleza. Galera aí que não pagou a conta da internet. Olha só. Amanhã eu não vou passar assunto, eu vou passar assunto novo hoje, tá? Hoje vai ser capacidade térmica. Amanhã eu não vou passar assunto novo. Amanhã vai ser terça, dia 25, vai ser para vocês terminarem a lista 2 e me entregarem, tá? Amanhã. Então, quem ainda não tiver terminado, quem ainda não tiver nem começado, vai ter um tempinho aí para terminar de fazer, não se preocupe. Nem comecei ainda. Sem problema. Amanhã o tempo é para fazer, tá bom? A nossa avaliação vai ser sexta-feira, tá? Já passei a minha pro senhor, pro privado, cara, professor. Beleza, eu vi lá. Eu só ainda não corrigi, mas eu já vi. Quando eu corrigir, aí eu respondo, tá? Lá no WhatsApp. A nossa prova vai ser na sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente faz a nossa prova. Vamos lá, então. Galera mandando mensagem no WhatsApp. É sexta agora a prova, é? Sexta agora. Já demorei, foi muito, pô. Tem gente entrando. A prova vai ser coisa simples, tá? Vai ser 10 questões. Eu vou passar para vocês na sexta, para vocês me entregarem na sexta mesmo, tá? Não é estilo lista de exercícios, não. Ou 10 ou menos. Vai ser estilo prova mesmo. Não vale colar, tá? Você vai liberar 3 horas da tarde e vai ser até a meia-noite. Bora ver, eu vou pensar aí no caso de vocês. Mas a princípio vai ser no horário da aula normal, tá? Bora lá. Olha só, capacidade térmica. A gente vai rever alguns assuntos que a gente viu anteriormente. Eu vou acrescentar aqui capacidade térmica e a gente depois vai resolver alguns probleminhas. Bora lá, então. Aqui não vou falar nenhuma novidade, tá? Deixa eu só puxar aqui para o pente para ficar mais fácil de todo mundo visualizar. Para vocês lerem comigo. Olha só. Professor, você fez a chamada, né? Jarbas. Já. Beleza, tô na área. Beleza. Depois eu ponho a presença lá. Olha só. Acompanha aí comigo. Quando um corpo recebe ou cede certa quantidade de energia térmica, tô falando de quantidade de energia térmica. O que é a quantidade de energia térmica? É aquela nossa letra E, certo? Quantidade de energia. Então, se um corpo recebe ou cede... Se um corpo recebe ou cede certa quantidade de energia térmica, como consequência, como resultado, a gente vai ter duas opções. Ou uma variação de temperatura, ou a temperatura vai aumentar ou diminuir,
Eu vou só desativar o som de algumas pessoas, tá? Ou a temperatura vai aumentar ou diminuir, ou ela vai mudar o estado físico, certo? Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor, vapor para líquido, essas coisas. Então, duas coisas podem acontecer quando um corpo recebe ou cede alguma quantidade de energia. Ou a temperatura aumenta ou diminui, ou o estado físico da matéria muda, de sólido para líquido, líquido para vapor e vice-versa. Certo? Essas duas coisas podem acontecer. Se a gente considerar a variação de temperatura, né? O que é a variação de temperatura? A gente viu lá que a variação de temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, tá? Das partículas do corpo. Então, a gente só está revendo aqui, isso aqui não é nenhuma novidade. A variação de temperatura corresponde à variação do estado de agitação das partículas do corpo. Então, sempre que eu falar de variação de temperatura, o que está variando? O estado de agitação das partículas. Nesse caso, em que a temperatura aumenta, ou então em que a temperatura diminui, eu estou falando de calor sensível, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém. Se a temperatura aumenta, calor sensível. Se a temperatura diminui, a gente está falando de calor sensível. E quando a gente fala de temperatura, é estado de agitação das partículas. Agora, se um corpo recebe ou cede uma quantidade de energia térmica, qual é a opção que pode acontecer se a temperatura não variar? A mudança de estado físico, tá? Professor, o que é um estado físico? Um estado físico, ele pode ser sólido, né? No caso da madeira, do gelo, do cimento quando está petrificado. Ele pode ser pedra, ele pode ser líquido, certo? Água, um suco, óleo, ou ele pode ser gasoso. Gasoso quando está no estado de gás, ou no estado de vapor, certo? Então, um corpo, certo? Quando ele recebe ou cede uma quantidade de energia térmica, uma das coisas que pode acontecer é ele mudar de estado físico. O que é mudar de estado físico? A mudança de estado físico corresponde à alteração no estado de agregação das partículas. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando varia a temperatura, o que muda? O que varia? Muda o estado de agitação das partículas. Ou as partículas ficam mais agitadas, vibrando mais fortemente, mais intenso, ou as partículas ficam mais lentas, mais vagarosas. A agitação delas é mais devagar. Quando ocorre a mudança de estado físico, não muda não a variação não muda o estado de agitação das partículas. Se ocorre a mudança de estado físico, muda o estado de agregação das partículas. Vocês concordam comigo que as partículas de um líquido, as formas como elas estão agregadas, são diferentes do estado de agregação das partículas do estado sólido? Sim. Sim. No estado sólido, as partículas elas vão estar muito mais conectadas, muito mais ligadas, elas não vão se soltar facilmente. Diferente do estado de agregação do líquido. No líquido, não tem muita agregação, a agregação ela é mínima, né? No estado de vapor, a agregação é quase zero, né?
Então, nós temos essas duas possibilidades aí, ó. Professor, me tira uma dúvida, professor. Pode falar. Se a molécula da água está comprimida em estado sólido, por que o gelo se expande? O gelo se expande? Se elas estão comprimidas. Primeiro que elas não estão comprimidas, tá? O que acontece é que no estado líquido, elas vão ter um determinado tipo de ligação. Essa ligação das moléculas no estado líquido é diferente da ligação das moléculas no estado sólido, tá? Então, tá aqui as minhas duas partículas. Elas estão conectadas no estado líquido. Para o estado sólido, ocorre mais ou menos o seguinte, ó, elas mudam, pô, a ligação. Então, mudando a ligação, é claro que elas vão mudar o estado de agregação. Talvez ela ocupe mais espaço, talvez não. Mas não quer dizer que ela esteja comprimida, não. É diferente, ó, por exemplo, do estado de vapor. O estado de vapor, uma molécula pode estar aqui, a outra pode estar bem aqui, ó. Pode estar bem aqui. As moléculas no estado de vapor, elas vão preencher todo o recipiente em que ela estiver dentro. Por exemplo, se eu tiver um vapor dentro desse bule, que ele está mostrando aqui na figura, esse vapor ele vai estar ocupando determinado espaço. Se eu tirar esse vapor e jogar dentro de um quarto, esse vapor ele vai ocupar todo o espaço dentro do quarto. Depende, obviamente, do volume do recipiente em que contém o vapor. Diferente de um estado líquido. O estado líquido, ele vai conter, o volume dele vai ser o volume de um recipiente, ou de um copo d'água, ou de uma jarra de suco, ou ele vai se alojar naquele espaço lá. O sólido, ele não vai se alojar em espaço nenhum. Talvez, num primeiro momento, ele vá se alojar, mas ele, por si mesmo, devido às ligações dele, ele não vai depender do recipiente em que ele estiver contendo. Então, só para completar aqui, ó, a energia térmica responsável pela mudança de estado denomina-se calor latente, certo? Até aqui também sem muitas novidades, né? E ainda sobre essa chaleira aqui, só para acompanhar essa figura aqui, ó, a energia térmica fornecida pela chama do fogão foi utilizada inicialmente para aquecer a água e a chaleira. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Eu tenho o fogo aqui. Esse fogo, ele está cedendo uma quantidade de energia Q para essa chaleira, né? E o fogo cedendo uma quantidade de energia térmica para essa chaleira. O que está acontecendo com a temperatura? Aumentando. A temperatura está aumentando. A temperatura aumentando, o que acontece com as partículas? Evapora. Não. Agitando. Está se agitando. A temperatura está aumentando e as partículas estão agitando. Então, está alterando o estado de agitação das partículas. Se ele estiver esquentando água, o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Vamos dizer que esse fogo esquentou, chegou lá nos 100 graus Celsius. Quando a temperatura chegar nos 100 graus Celsius e eu continuar mandando uma quantidade de energia térmica aqui do fogo, a temperatura vai continuar subindo? Não. Não. Não vai continuar subindo. O que vai acontecer com as partículas? Vão se evaporar.
Agora se estabiliza. Vão passar do Nesse- estado pro outro. Nesse momento, a água em estado líquido dentro do bule a 100 graus Celsius e eu continuando a mandar calor, nesse momento vai mudar o estado de agregação das Pegação. partículas. Vai mudar o estado de agregação. Ele vai continuar mandando energia, só que a temperatura não vai aumentar. Mas o que vai mudar? O estado de agregação das partículas. Professor, No momento... Oi. é nesse aí que acontece o regime estacionário? Isso que você está falando aí? O regime estacionário acontece na transmissão de calor por condução, tá? É um pouco diferente disso daqui. Ah, tá. O regime estacionário é aquele esquema em que, por exemplo, num determinado sólido, porque aqui a gente está trabalhando com líquido, no determinado sólido, a gente esquenta uma parte de uma barra, por exemplo, e você vai esquentando eternamente e a temperatura ela vai aumentando para cada ponto da barra. Professor. Só que ela só vai aumentar até certo ponto, né? Depois de um certo ponto, ela não aumenta mais, mas continua sendo fornecido energia térmica mesmo assim. Só que é diferente disso daqui que a gente está estudando agora, tá? Professor, Ô. essas partículas vão se agregar, mas de outra forma já, né? Exatamente. Essas partículas vão se agregar de outra forma, enquanto mas a quantidade de energia térmica vai continuar aumentando. A energia está continuando mandando, a energia está continuando, o fogo continua lá. Só que qual é a diferença? A temperatura não muda. O que muda? A agregação das partículas. Por quê? Porque elas vão começar a se transformar de líquido em vapor. Nisso que ele está começando a se transformar, o estado de agregação das partículas, que era em estado líquido, está mudando, pô. Está mudando. Está mudando do líquido para o gasoso. Nesse momento, vai estar ocorrendo, ó, a ebulição, né? A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E nesse momento de ebulição, ó, observa-se o vapor saindo pelo bico da chaleira, né? O mesmo líquido que estava dentro está saindo em forma de vapor. Esse vapor é parte da água que passou para o estado gasoso. E nesse momento está acontecendo a energia recebida nesse sistema é o calor latente, né? Nesse primeiro caso aqui, é o calor sensível, certo? Vamos lá, alguma pergunta referente a esse slide aqui? Eu acho que está claro, né? Sim, professor, tá tranquilo. Beleza. Com poucas novidades até agora. Então, vamos continuar. Quando ocorre uma mudança de estado físico, acompanha aqui comigo. Quando ocorre uma mudança de estado físico, lembrando, por exemplo, nesse caso aqui, ó, muda o estado físico do líquido para o gasoso, né? Então, quando ocorre esse tipo de mudança, nas partículas, a energia armazenada na forma de energia potencial aumenta ou diminui. Então, ó, a gente sabe que no calor latente, a temperatura não aumenta, mas a energia, ela continua aumentando, né? Ou diminuindo, no caso, se ela estiver perdendo energia. Ou passando, por exemplo, do líquido para o sólido, certo? Então, sendo assim, o calor latente é a denominação que se dá à energia térmica quando ela, ao ser recebida, se transforma em energia potencial de agregação
certo? Porque isso tem a ver com a agregação das partículas, provocando uma mudança de estado físico no corpo, né? Aqui a gente só está estraçalhando um pouco mais o conceito de calor latente, né? O calor latente é a energia cedida ou recebida durante a mudança do estado físico, do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido e vice-versa. Agora sim, a capacidade térmica propriamente dita. A capacidade térmica, para a gente entender, ela tem uma ideia, ela dá uma ideia semelhante à do calor específico. Por que semelhante à do calor específico? O calor específico, para cada tipo de substância, para a água, para o óleo, para a madeira, para o vidro, para cada substância, o calor específico, ele tem um valor, né? A capacidade térmica, ela é mais ou menos isso, tá? Ela é mais ou menos isso. Para cada substância, ela vai ter uma capacidade térmica. A gente vai ver aqui como que a gente calcula, certo? Mas bora pegar o conceito. Estou trazendo aqui para o pente para vocês acompanharem. Se a gente pegar um corpo de massa M, tá? Vou pegar aqui um corpo aqui, massa M, sei lá, 10 quilos ou 20 quilos, né? Um corpo de massa M. Temperatura inicial θ1. É θ1, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar T1, tá? Para ficar mais fácil de escrever, que a letra grega para inserir aqui é difícil. Mas temperatura inicial T1, por exemplo, 5 graus Celsius, por exemplo. Temperatura inicial. E aqui, uma massa, digamos que 10 quilos. Né? Eu já vou colocando valores para a gente entender. 10 quilos, uma massa de 10 quilos. Vamos embora. Agora, bora colocar aqui, ó, que fornecemos a ele uma quantidade de calor que... Uma quantidade... Lembra que a quantidade de calor, ela é o Q, certo? Quantidade de calor. Então, a gente fornece para esse bloco uma quantidade de calor. Eu vou colocar aqui... Vou desenhar aqui como se... Vai ficar horrível, mas é só para entender. É como se fosse um fogo aqui. Que a gente está fornecendo uma quantidade de calor para esse corpo. A gente fornecendo calor para esse corpo, se ele não mudar o estado físico dele, por exemplo, um corpo é sólido, uma madeira é sólida. A gente está colocando fogo aqui embaixo, está fornecendo calor. Se ele não vai mudar o estado sólido, então o que vai acontecer? A temperatura vai mudar. Então a temperatura ela vai do estado inicial para o estado final. Vou chamar de T2. Aqui ele chama de θ porque é o certo, tá? A letra grega lá. Estou colocando T2 para ficar mais fácil de escrever aqui para mim. Então, fiz que ele chega numa temperatura T2, sei lá, de 25 graus Celsius. Tava 5 graus Celsius, passou para 25. Continuando o raciocínio. A temperatura... Opa, gente entrando. A temperatura passa a ser θ2, 25 graus Celsius, né? Sofrendo uma variação correspondente θ2 menos θ1, que é o T2 menos T1, a famosa variação de temperatura, né? Aquele delta lá. Né? Vou colocar aqui. Variação de temperatura é o ΔT, que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial.
né? Temperatura final menos a temperatura inicial vai ser 25. Quanto? 25 menos 20. 25 menos 5, né? Isso. 25 menos 5 que vai dar 20. Né? Então, ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser 20 graus Celsius nesse caso aqui. Por quê? Porque a temperatura final é 25, a temperatura inicial é 5, logo a variação θ vai ser θ2 menos θ1, que vai dar 20. Beleza, né? Então, beleza. Falou, mas não disse nada, professor, ainda. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica, que eu represento pela letra C maiúsculo, ou capacidade calorífica, é a quantidade de calor recebido pela variação de temperatura. Tá? Então, quando eu quiser saber a capacidade térmica, é só eu pegar a quantidade de calor recebido, que é esse Q aqui, quantidade de calor que ele recebeu, e dividir pela variação de temperatura, tá? Pelo ΔT, pela temperatura final menos a temperatura inicial. Essa é a capacidade térmica. Qual a unidade de medida da capacidade térmica? Unidade de medida, o Q, ele é calor. O Q, ele é caloria, né? Caloria. Na verdade, cal minúsculo. O T, ele é temperatura grau Celsius. Então, fica caloria por grau Celsius, tá? Então, capacidade C maiúsculo igual a quantidade de calor recebido dividido pela variação de temperatura, certo? A unidade, caloria por grau Celsius. Mas, claro, pode ser joule por grau Celsius, pode ser quilocaloria por grau Celsius, pode ser caloria por Kelvin, caloria por Fahrenheit, mas no Sistema Internacional de Unidades, ele é caloria por grau Celsius, tá? O padrão é esse. Caloria por grau Celsius. Então, só para complementarmos, concluirmos, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber para que sua temperatura varie uma unidade. Ou seja, bora calcular aqui, ó, como exemplo, essa capacidade térmica desse corpo aqui que eu coloquei. Digamos que esse bloco ele tenha recebido uma energia térmica de 50 calorias, bora lá. Não, 80, vai. 80 calorias. Bora ver quanto é que vale a capacidade térmica desse bloco aí. A capacidade vai ser igual ao Q, né, dividido pela variação de temperatura. É sempre variação, tá? Sempre a variação. Temperatura final mais temperatura inicial. A quantidade de calor que eu forneci aqui para esse bloco, 80 calorias. 80 cal. Ele variou quanto de temperatura? 20. Variou em 20 graus Celsius, né? Então, a capacidade térmica dele vale quanto? 4 calorias por grau Celsius. 4 calorias por grau Celsius.
Agora, bora interpretar o que significa esse 4 calorias por grau Celsius. 4 calorias por... É, a capacidade térmica. Mas o que significa? Significa que a cada 4 calorias de energia recebida, ele varia 1 grau Celsius. Dá para entender? Exemplo. Oi? Exemplo. Aqui, ó. Eu ainda não forneci nada para ele. Se eu não fornecer nada, tá 5 graus Celsius. Forneci 4 calorias. Vai para quanto a temperatura? 6 graus Celsius. 6, exato, ótimo. Se eu forneço 8 calorias, vai para quanto graus Celsius? 7. 13. 7. 7. 7. Se eu forneço 12 calorias, vai para quanto? 8. Exato. Pegaram o raciocínio. Esse é o raciocínio. Significa que a cada 4 calorias que eu jogar de energia para esse corpo, a minha temperatura aumenta 1 grau Celsius. 1 grau. É isso que é a capacidade. É a quantidade de calor necessária que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. E como é que eu calculo? É só eu pegar a quantidade de energia total e dividir pelo tanto o total que ele variou de temperatura. Aí eu encontro esse cara aqui. Agora, detalhe. Por que eu falei que essa capacidade térmica é mais ou menos parecida com calor específico? Porque depende da substância. Vocês concordam comigo, por exemplo, que se eu fornecer 80 calorias de energia para um bloco de madeira, a temperatura que ele vai aumentar vai ser diferente do que eu fornecer 80 calorias de energia para um bloco de ferro? Sim. A temperatura vai aumentar de forma diferente, né? Provavelmente para o corpo de ferro, para o bloco de ferro, se eu mandar essa mesma quantidade de energia, a temperatura dele vai aumentar muito mais do que Na madeira, né? Certo? Por que isso acontece? Porque a capacidade térmica do ferro é maior. É diferente. É diferente. Depois a gente vai fazer as comparações, menor, maior e tudo mais. Beleza? Ficou claro esse slide aqui? Positivo. Acho que sim, né? A dúvida ela só aparece na hora de fazer a prova, né? Durante o resto do curso todinho, tá tudo claro. Então, vamos embora. Exemplo. Só puxar aqui. Exemplo. Suponha, por exemplo... Caraca, tem gente chegando. Bem-vindo quem chegou agora aí. Vamos lá. Suponha, por exemplo, que um corpo precise receber 100 calorias de energia térmica para que sua temperatura aumente de 5 graus Celsius. Olha só o que ele está me falando. Suponha que um corpo precise receber 100 calorias. O que é 100 calorias? Quantidade de calor. É minha quantidade de calor. Minha letra Q, né? 100 calorias. Um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura aumente em 5 graus Celsius. Esses 5 graus Celsius, ele é o quê? É um Calor específico. temperatura inicial, variação de temperatura. Já é a variação, né, professor? Ele aumenta de Exatamente. 5. Ele é a variação de temperatura. E a Isso cada quer dizer... 100 ele vai aumentar 5, no caso, né?
Isso. Entendi. Isso quer dizer que se a temperatura estava, por exemplo, a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e eu joguei para ele 100 calorias de energia, a temperatura dele vai para 25. a temperatura inicial era 25. Eu joguei para ele 100 calorias de energia térmica, a temperatura dele vai para 10. 5, ele continuou com 5. aqui, ó. Não tô entendendo isso aí não, essa Eu tenho a temperatura ambiente. conversão não. Calma. Vou tomar uma água ali, o raciocínio. 5, professor? Oi? Eu vou botar aqui, ó, temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius, vai. Se a minha temperatura inicial é 25 graus Celsius, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. Pera aí. Nesse caso aqui. Temperatura inicial é 25 graus Celsius. E eu joguei... 30, então. Exato, pô. Pronto. Pegou. E eu joguei para ele 100 calorias, a temperatura final dele vai para 30, né? Vai para 30. Por que vai para 30? Porque a cada 100 calorias, que é o tanto que eu dei para ele aqui, ó, a cada 100 calorias de energia térmica, ele aumenta em 5. Tá? Então, se era 25 e eu joguei 100 calorias, ele vai para 30. Se eu jogar mais 100, ele vai para 35. Se eu jogar mais 100, ele vai para 40. Se eu jogar mais 100, para 45. E assim sucessivamente. Certo? Agora sim, mestre. Beleza. Continuando. Dividindo esses dados, vamos encontrar para a capacidade térmica, blá, blá, blá. Aqui, ó. Aqui ele já quer calcular a capacidade térmica. Quanto é que é? Pera aí, rapaz. Deixa eu apagar isso aqui. Qual a fórmula da minha capacidade térmica? Capacidade térmica é igual... E dividido pela variação de temperatura. Exato. Quanto é que é o quê? 100. Beleza. E dividido pela variação de temperatura. A minha quantidade de calor Q vale 100, né? Minha variação de temperatura vale quanto? 5. 5, né? 100 dividido por 5. 20. Vai ser 20, então vai ser 20 dividido 20 cal por grau Celsius. Exato. Esses 20 calorias por grau Celsius significa que eu vou aumentar 20 calorias. Aliás, se eu fornecer 20 calorias para esse corpo, ele vai aumentar em quanto grau Celsius? 1. Se eu fornecer 100 calorias, ele vai variar em 5, exatamente. Então, por isso que ele fala aqui, ó. Dividindo esses dados, vamos encontrar a capacidade térmica desse corpo de valor 20 calorias por grau Celsius. Beleza, isso aqui a gente encontrou. Isso significa que para variar 1 grau Celsius, ele precisa receber 20 calorias. Isso aqui é só uma interpretação disso aqui. 20 calorias, 1 grau Celsius, ele varia. Beleza? A gente só está falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, a capacidade térmica por unidade de massa do corpo é denominada calor específico. Aqui a gente faz a correlação, tá? Olha só, aqui, ó,
aqui, ó, vamos lá. Esse bloco aqui, esse aqui é o exemplo anterior, tá? Do slide anterior. A gente usou um bloco de massa 10 kg. Nesse bloco de massa 10 kg, a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. O calor específico, ele é a capacidade por unidade de massa. É a capacidade térmica por unidade de massa. Como assim por unidade de massa? É a capacidade térmica só de um pedacinho, 1 grama, digamos assim, 1 grama do corpo. Certo? Se a gente for pegar a fórmula, ó, se a gente for pegar o calor específico, não sei se vocês vão lembrar, mas a unidade de medida do calor específico, ele é caloria por grama por grau Celsius, certo? É como se eu pegasse a capacidade, ó, e dividisse pela massa. Então, de forma conceitual, o calor específico, ele é a capacidade térmica por uma unidade de massa, por 1 grama. Pode prestar atenção que isso aqui, ó, cadê? Isso aqui é a capacidade térmica, né? Caloria por grau Celsius. Se eu tiver a caloria por grau Celsius por grama, por unidade de massa, aí eu vou ter o calor específico. Certo? Então, o calor específico, ele é a quantidade de calor que cada unidade de massa, cada 1 grama, cada 1 quilo do corpo precisa receber para que sua temperatura varie 1 unidade. Olha só a diferença. Olha a diferença. A capacidade térmica, ela considera o corpo completo. 10 quilos, 50 quilos. A capacidade térmica é o corpo completo. Quanto de caloria que esse corpo completo, esses 50 quilos, tem que receber para ele variar 1 grau Celsius? Essa é a capacidade térmica. O calor específico é quanto cada pedacinho desse corpo todo precisa receber de caloria para aumentar 1 grau Celsius. Quanto que 1 grama precisa de caloria para aumentar 1 grau Celsius. Por isso que, ó, as unidades de medida, elas são semelhantes. Elas são semelhantes. Aqui, se vocês lembram, quem fez a lista 1 direitinho, vai lembrar que o calor específico é caloria por grama por grau Celsius. A capacidade térmica, a gente acabou de ver, é só caloria por grau Celsius. Então, caloria considera o corpo inteiro, todas as gramas, e o calor específico, ele considera só uma unidade de massa, seja ela 1 grama ou 1 quilo, né? Depende de como vai estar a unidade. Deu para entender isso aqui? Sim, professor. Beleza. Show de bola. Quem quiser falar, pode falar aí. Eu vi que levantaram a mão. Eu apertei errado aqui. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, bora lá, ó. Supondo que o corpo do exemplo anterior, cuja capacidade é 20 calorias por grau Celsius, então quer dizer que nesse corpo, para aumentar 1 grau Celsius, esse corpo todo precisa receber 20 calorias de energia. Se ele tivesse 100 gramas de massa, o calor específico seria 0,2 calorias
por graus Celsius. Como assim, professor? Falou grego. Não acompanhei. Eu vou pegar só essa partezinha aqui para gente destrinchar, tá? Vou pegar só essa parte aqui para a gente destrinchar. Eu sei que a maioria já entendeu, mas é só para desencargo. Ó, vamos pegar esse corpo aqui, ó, de capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. Então, eu tenho lá o meu corpo de 100 gramas. Vou botar aqui um corpo de massa 100 gramas. Opa, 100 gramas. Esse corpo de massa 100 gramas, se eu injetar nesse corpo de 100 gramas 20 calorias, quanto que minha temperatura vai mudar? De quanto? 5 graus. Eu estou injetando 20 calorias. De uma em uma. Uma. Vai mudar 1 grau Celsius. Por que é 1 grau Celsius? Porque é 20 calorias por grau Celsius. Se eu estou injetando 20 calorias, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Mas isso, ó, é considerando o corpo todo. Pô. É o corpo todo, né? As 100 gramas. Eu quero saber quanto que é para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama agora. Eu quero saber... Explica esse aí, professor. Explicar? Esse do 1 aí que você falou. Tá. Finge que ele não existe. Vamos lá. Espera aí. Finge que não existe. Não existe um. Entrando gente. Aqui, ó. Eu tenho um corpo de 100 gramas. Tá aqui, 100 gramas que ele tá me falando aqui. Essas 100 gramas, eu tô jogando 20 calorias. Sim. O corpo tá recebendo 20 calorias. Se esse corpo tá recebendo 20 calorias, quanto que a temperatura dele vai aumentar? 1 grau Celsius. 5 graus. 1 grau. 1 grau. 1 grau. Por que 1 grau? Aí é que tá. Porque Já tá dando valor, né? Porque ele já tá me falando, pô, que a capacidade térmica dele é 20 calorias por grau Celsius. Então, se eu injetar 20 calorias, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Mas isso é para o corpo inteiro de 100 gramas. O corpo inteiro de 100 gramas. Agora, eu quero saber para 1 grau Celsius. Para 1 grau Celsius. Quanto que eu preciso injetar em 1 grau Celsius para ele aumentar... quanto que eu preciso injetar de caloria para ele aumentar 1 grau Celsius? Isso eu vou descobrir agora, tá? Vou descobrir agora. 0,20 lá? Sim, mas finge que isso daqui não tá aqui. Bora descobrir. Lembra que a minha capacidade térmica, ó, ela é 20 caloria por grau Celsius. Lembra que eu falei que o calor específico ele é a capacidade pela massa. Pela massa. Se o calor específico é capacidade pela massa, quanto é a minha capacidade? 20. 20 calorias por grau Celsius. Dividido Quanto é que é a por massa? 100. 100 gramas.
Né? Quanto é que é 20 dividido por 100? 5. Matemáticos? 0, Não, são 4. 20. Também não. Segunda-feira tá cruel, né? Divido 20 por 100. 20 dividido por 100. 5, pô. 0,2, beleza? Beleza. Então fica 0,2. Olha a unidade medida. Caloria por grama por grau Celsius. Certo? Então, 0,2 caloria por grama por grau Celsius. Ok? Ok. Então, tá aqui a minha caloria. Tá aqui a minha caloria. Valor específico. De novo, pegando os conceitos. O que significa capacidade térmica? 25 cal por grau Celsius. Faltou o traço aqui, né? 25 calorias por grau Celsius. Isso aqui significa que esse meu corpo de 100 gramas precisa de 20 calorias para aumentar 1 grau Celsius. O calor específico significa que eu preciso de 0,12 calorias para 1 grama desse corpo aumentar em 1 grau Celsius. Faz sentido? Sim, faz sentido. Beleza. Se faz sentido, bora continuar lá. Então, aqui, ó. Isso aqui é o que a gente acabou de... Oi? Depois eu jogo esse exemplo para lá. Tá. Bora lá. Aqui foi o que a gente acabou de falar, né? Supondo que o corpo do exemplo, cuja capacidade é 20 calorias por grau Celsius, tivesse 100 gramas, o calor específico seria 0,2. Por quê? 20 dividido por 100 dá 0,2. Simplesmente. Para esse cálculo, a gente dividiu a capacidade pela massa. Isso que a gente fez lá no exercício anterior, né? A gente pegou a capacidade, 20 caloria por grau Celsius, e dividiu pela massa, dividido por 100, para poder encontrar o valor de 0,2. Tá bem com o áudio aberto aí, você manda desligar aí, por favor. Eu não consigo reconhecer. O Wendel. Aí, pronto, fechou. É porque ele está assistindo o jornal também. Aí, ó. Note que o calor específico, senhores, o calor específico, ele não depende da massa. Por que ele não depende da massa? Porque a massa é sempre 1 grama. Ou então é sempre 1 quilo. Então não depende do calor específico, ele vai ser sempre o mesmo, sempre. Então o calor específico, ele é uma característica da substância e não do corpo. Isso aqui a gente já tinha visto ontem, né? Só que agora a gente está vendo com um pouco mais de profundidade. Certo? É diferente da capacidade térmica. A capacidade térmica, ela depende do tanto de massa. A água é a substância que mais aparece nos exercícios, blá, 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 sendo usado o valor de 1 caloria por grama por grau Celsius, né? A massa já está aqui, de 1 grama. Para o seu calor específico. Isso significa que cada grama de água necessita de 1 caloria para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Isso daqui já está mais do que no sangue de todo mundo, eu tenho certeza. Certo? Então, aqui nós temos os calores específicos para cada substância, né? Na outra aula, eu dei uma outra tabela, né? Aqui é uma outra tabela a nível de curiosidade, aqui, ó. Quanto de energia eu preciso para elevar 1 grau Celsius em 1 grama de cada uma dessas substâncias aqui. Certo?
Até aqui, sem tantas novidades. Senhores, vamos lá resolver alguns problemas, então. Bora lá ver alguns problemas. Bora tentar resolver essa daqui. Observe nessa figura um ferreiro. E esse ferreiro, ele aquece uma ferradura aqui no fogo e, em seguida, ele esfria essa ferradura dentro de um balde cheio d'água, na temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus Celsius, né? Ou seja, ele esquenta aqui no fogo e depois ele esfria na água. Quando ele coloca aqui na água para esfriar, ó, quando o equilíbrio térmico é atingido, a água se aquece um pouco em alguns graus Celsius, né? A água ela vai esquentar um pouco porque está vindo a ferradura quente para a água. Então, a água ela vai esquentar um pouco, enquanto a ferradura se resfria algumas centenas de graus, na mesma escala de temperatura, né? Ou seja, em graus Celsius. Pode falar. Professor, eu estou precisando resolver um particular agora, mas eu vou ter que me ausentar da aula, tudo bem? Assiste o vídeo depois da... Eu vou mandar, tá bom? Vou mandar esse vídeo depois. Positivo, mestre, positivo. Meu filho não tá legal, não. Vou dar uma buscada aqui com ele. Tranquilo. Vai continuar presente na aula. Então, ele tá me Obrigado, falando... mestre. Boa noite. De nada, tranquilo. Pode ir lá. Então, ele tá me dizendo aqui, ó, que a água, quando você coloca uma ferradura quentíssima aqui, ó, a água, ela vai aquecer pouco. A água vai aquecer bem pouco. Enquanto a ferradura vai esfriar muito. Vai esfriar muito, a ferradura vai esfriar muito. Enquanto a água vai esquentar pouco. Não é isso que ele está querendo falar. Daí, ele pergunta o seguinte. A grandeza que determina essa diferença de comportamento, que diferença de comportamento? A água esfriou pouco, aliás, a água esquentou pouco, mas a ferradura esfriou muito. Essa diferença, pouco, muito, a grandeza física que determina ela é o quê? O que determina o fato da água esquentar só um pouco e o fato da ferradura esfriar muito? O específico. Capacidade térmica. Olha só. Lembra que eu falei que o calor específico não depende da massa? Olha a diferença, olha a diferença. Se eu colocar essa ferradura quentíssima em um copo d'água, a temperatura da água ela vai esquentar um pouco mais, né? Mas se eu colocar essa ferradura numa piscina... Professor, Oi, pode a falar. resposta, se eu tiver errado, pode ser que eu esteja errado, mas é o volume, a letra B. Volume? Sim, porque quanto maior o volume, menor vai ser a mudança de temperatura da água. Só que ela vai esfriar mais a ferradura. Tem mais água, se for no copo pequeno, é meio que uma lógica, né? Pode ser que eu esteja errado. Faz sentido, faz sentido. Mas se fosse só o volume, a questão aqui é que o volume, ele influencia, sim. Mas a questão é que não é só o volume que influencia. Porque, por exemplo... Porque, por exemplo, se for água, ele vai ter um comportamento. Se for óleo, ele vai ter um outro comportamento. Então, é o volume mais o tipo da substância, certo? Se eu considero essas duas questões, então eu estou falando de capacidade, tá? O calor específico, ele não considera
é massa. Ele não considera nem massa nem volume, o calor específico. Por isso que não é calor específico. O volume, ele está certo, mas ele depende da substância também. Porque um volume grande de água, ele vai aumentar uma temperatura X. Se for um volume grande de álcool ou de óleo, a temperatura ele vai aumentar diferente. Um pouco mais ou um pouco menos. Então, como eu tenho volume e mais o tipo da substância, então é minha capacidade, certo? Mas a lógica está perfeita. O volume ele influencia sim, só que a substância, o tipo da substância também. Deu para entender? Eu acertei, tem que me dar menos 2 pontos aí. Mas como aí pede específica que é a água que vai esfriar a peça, então pela resposta seria o volume, porque está dizendo que é a água. Eu te daria meio ponto pelo raciocínio, pela lógica, que está correta. A questão é que, por ser água, então já tem uma outra influência, entendeu? Por ser água. Porque se fosse outra substância, aí não valeria. Certo? O volume está correto. O volume está correto. Influencia sim. Você está certíssimo. Mas a substância também. Se fosse só o volume, seria a resposta letra B. Mas como não é só o volume, então é a capacidade. E por que a capacidade não é o calor específico? Porque o calor específico, tanto faz se for pouca água ou muita água. O calor específico ele vai ser o mesmo valor. A capacidade não. Beleza? Senhores, vamos fechar aqui a aula de hoje. Amanhã... Beleza. Show de bola. Amanhã a aula vai ser para vocês terminarem a lista e me entregarem. Amanhã não vou passar assunto novo. Na quarta-feira vai ter assunto novo. Então vai ter aula normal. Quinta-feira eu vou corrigir essa lista 2, certo? Sexta-feira a gente faz a prova. Beleza? Fechamos? Pessoal, essa lista amanhã... aí tá no grupo, tá? Vou falar. Amanhã a gente entrega, não precisa entrar na aula, só mandar pro senhor pelo zap, é isso? Sim. Amanhã vai ser para quem não teve tempo ainda para fazer. Amanhã o tempo vai ser para fazer. Porque eu ainda não dei tempo para fazer, não. Quem conseguiu terminar, porque eu vou final de semana aí e tal. Mas como tem gente que não tem muito tempo, trabalha, tem família, blá, blá, amanhã o tempo vai ser para fazer. E me entregar. Vou fazer agora porque meu tempo foi corrido no final de semana. Ó, muita bronca para resolver nos hospital aí. Beleza, tem o restante do tempo de hoje e tem amanhã, tá bom? Beleza. Pode ser amanhã até meia-noite. Amanhã vai ser bem. Beleza? Então, mestre. Boa noite.